Em 1913, a Casa Fiore foi construída aqui, no município de Vila Flores. Hoje, nesse local, funciona a padaria Vila do Pão. E viemos até aqui conhecer um pouco mais dessa história que passou de geração para geração. A Vila do Pão, na verdade, a Casa Fiore, assim como sempre foi conhecida, ela foi construída em 1913 pela minha tataravó, bisavó e bisavô, né? Eles chegaram com o propósito em Vila Flores de abrir um armazém de secos e molhados e realmente realizaram o objetivo deles. Paralelamente a essa atividade econômica, os homens criavam gado, que eram apaixonados, e as mulheres lidavam muito com a gastronomia. Entre elas, um pão que era comercializado com os tropeiros quando passavam, de 2 quilos. Era um pão grande, justamente por quê? Porque ela tinha 12 filhos, a minha bisavó, e havia uma história na casa de que cada filho que casava ficava um tempo nessa casa, até ter seus próprios filhos, e depois sim, então, construir uma casa para o novo casal. E a quantidade de pessoas era enorme. Para isso, se habituaram, então, a fabricar pães grandes de 2 quilos. No decorrer da história, na década de 70, a minha avó, então, e o meu avô passam a loja, né, para meu pai e minha mãe. E o meu pai não quer mais continuar nisso porque ele era apaixonado realmente pelo gado, né? E a minha mãe era apaixonada por comida, também não tinha interesse de manter o armazém. E ele então resolve fechar o armazém, mas continuar fazendo pão. Até porque se tinha muito capital na época, mas não se tinha o dinheiro. E a minha mãe, ela era uma pessoa que ela gostava do conforto. Como ela saiu de Veranópolis, na época, para o interior, né, Vila Flores, ela via assim que tinha muito para fazer para se sentir em casa, numa casa mais confortável. E ela viu na questão do pão, de continuar fazendo pão, o jeito de ela ter o seu próprio rendimento, para ela transformar os seus pequenos sonhos. E dito e feito, ela começou então, já tinha uma pequena venda aqui, mesmo com a loja fechada, né, de pessoas que passavam, diziam que queriam o pão, mas ela começa a ir a Veranópolis e oferecer o pão que ela fazia. E as cucas também coloniais, que a gente chama com fermento de batata, né? Ela acabou oferecendo e criou toda uma clientela. E ela tinha como hábito ir no início da semana e na sexta-feira ela ia fazer as entregas de pães. A coisa tomou uma proporção tão grande, o negócio dela, assim, na época, né, a gente chama de grande, que acabou que eles começaram a vir até Vila Flores, o pessoal de Nova Prata, de Veranópolis, fazer compras aqui. E mais aqueles que passavam e mais outros tantos que acabavam sabendo vinham para cá. Então, quinta, sexta era o dia que a gente fazia as grandes vendas. Eu era criança, ainda lembro, e ajudava na comercialização dos pães, das cucas, que ela fazia num forninho ali fora. Passando o tempo, então, ela como assumiu esse negócio e os filhos cresceram, ela acabou passando esse negócio para a nora dela, a Clara. E o meu irmão também continuaram o processo de fabricação de pães, de biscoitos, de cucas e saíam para vender nos mercados e aqui na casa. Meu outro irmão Antônio também assume por um tempo a dita padaria, né, do pão gigante. E no final, quando ninguém mais quis, a última filha, que somos 4, né, praticamente, né, a minha irmã não morava aqui, mas então a terceira filha resolveu assumir, porque eu já trabalhava no turismo aqui em Vila Flores e na região. E eu tinha muito conhecimento, eu tinha conhecimento um pouco da teoria, mas na prática não. A gente vendia sonhos para as pessoas, incentivava o turismo, visitava, né? Mas em nenhum momento eu pensei de colocar um negócio. Quando eu vi a casa fechada por 2 anos, que os meus irmãos não queriam mais,
eu pensei, puxa, quem sabe eu tomo essa teoria que eu aprendi, essa experiência que eu aprendi com a Tua Serra, com a prefeitura, né, no grupo do Termas e Longevidade, e eu implemento a teoria para ver como é que é na prática. E foi isso que a gente fez, eu, meu marido, meus filhos. Então colocamos aqui, nesse mesmo espaço onde a gente está, a primeira padariazinha que a gente começou. A gente pegou a cozinha da mãe aqui e começou a fabricar o pão aqui dentro. E ali do lado onde é o armazém começamos a vender. Digo assim que às vezes no começo foi difícil, né? Porque não vinha uma alma viva. E eu digo, poxa, e a gente incentivava tanto, né? Trabalhava com bento, e onde estão os turistas? Mas foi insistindo e foi plantando muitas sementes de divulgação, de comercialização. A gente já tinha um grupo forte para trabalhar nesse sentido, que as coisas começaram a acontecer para Vila Flores. Nós tínhamos um grupo unido, não só de trabalho, mas os empreendedores eram muito unidos. E se tu reparares, Vila Flores, ela tem um hall de empreendedores que eles são líderes. E aí eles nos ajudavam a fomentar todo esse turismo. E eu acho que a grande linha mestra também dessa história foi que a gente fez um estudo da história de Vila Flores. Olha como as coisas se entrelaçam, né? E nós descobrimos então que Vila Flores nasceu do turismo. O embrião desse município é o turismo. Nós tínhamos casa de pasto ali na Canhada Funda, como vulgarmente a gente chama, né, Canhada Funda. A gente tinha casa de pasto em Barro Preto, 3, então são 4, e mais a nossa, 5. E o que fazia? O local recebia os tropeiros, dava descanso para os animais, servia de alimento, né, de parada. Então começa desse jeito o turismo de Vila Flores. Na sequência entra os frades capuchinhos com o seminário, que também atrai pessoas de fora, os pais, os seminaristas, e acaba fomentando esse turismo. Olha que interessante. Então está na vocação do município o turismo, e não podia ser diferente que isso, em um momento bem trabalhado, iria acontecer. E aconteceu. Então eu abri o meu negócio, os padres o negócio deles, a Benedita Larte Secato, o Filó, a Casa do Artesão. A gente foi vistoriando assim, fazendo parcerias com as comunidades também. Quem queria entrar nessa atividade nova, e a gente só pensava, meu Deus, onde estão esses turistas? E foi insistindo, foi planejando, foi apostando, que a Casa Fiore também se tornou um local forte para receber. Na verdade, a gente quis trocar de Casa Fiore para Vila do Pão. Por quê? Porque na época chamavam de Vila Flores, com 2 L's, Vila Flores, né? O meu bisavô colocou esse nome numa placa de mármore que tem ali na frente, que ele já se identificava como Vila Flores, esse pequeno local na época, e porque cada conglomerado, diria assim, das casas, os italianos, que tivesse várias construções, também era chamada de vila. Então nós tínhamos galinheiro, nós tínhamos um estábulo gigante, criação de porcos, aves, e era conhecido por vila. Então eu quis, na história, quando eu encontrei isso, repetir essa cena. A Vila dei Fiori, a Vila Flores, já tinha o nome da cidade, então a Vila do Pão, em homenagem ao meu bisavô. E aí buscamos as receitas antigas da bisavó, da avó, fomos em busca das receitas da minha mãe e começamos então, escolhemos a linha. Vamos trabalhar sem pré-mistura, vamos trabalhar de acordo assim com as normas de proteger o meio ambiente, né? De oferecer um produto bom, sem conservantes. E a gente gostou disso, e as pessoas começaram a entender e gostar. Então, na sequência, depois de 6 anos que a gente começou com o armazém, naquele modelo que a gente lembra da mãe e do pai, então colocamos chimia, colocamos pães, a gente queria uma variedade grande e ainda quer ampliar isso, porque tinha de tudo na loja dos meus bisavós e avós e pais. E eu sinto que é legal isso, as pessoas gostam. Então a gente está aprimorando, a gente está buscando mais produtos, mas produtos que a gente confie para colocar no nosso armazém, né? 6 anos depois, como eu estava até dizendo, a gente então pensou o seguinte: bom, se nós tínhamos aqui um hábito
de tomar o café da tarde em família e receber pessoas, né? No sábado, domingo, feriado, assim, com aquela mesa farta que eu ainda tenho na minha memória, assim, eu era criança e aquela mesa era fantástica. Eu digo, por que a gente não mostra isso, não mostra o café da avó como era? Então, há 2 anos a gente trouxe esse ambiente novo, esse café, só com produtos que a gente produz aqui. Fizemos o café da avó, então sábados e domingos a gente estava oferecendo, né? Agora a gente deu uma paradinha em conta da situação atual de saúde. E nós colocávamos toda a comidinha da época, o salame frito, a polenta, o pão torrado, o pão, a cuca, o biscoito. Não imitando o Gramado, não imitando nenhum outro café colonial, entre aspas. É o café da avó, da casa, como era, com as marmeladas, com a manteiga. E a gente viu que foi legal também. Então veio para somar o espaço do café. No momento, então, a gente oferece só a partir da semana que vem. A gente está reabrindo esse café que ficou fechado, né? Em virtude da pandemia. Estaremos oferecendo, então, os nossos lanches, os nossos bolos aqui dentro, o nosso café passado, que essa é a proposta. O nosso chá de maçã, que é a proposta. Aliado à venda, então, do armazém, né? E uma coisa que tem que deixar bem claro, os pães de 2 quilos hoje cederam espaço para pães, então, de 1 quilo, de meio, né? O pãozinho de Santo Antônio. E quando há encomendas, a gente faz sim o pão gigante, maior que 2 quilos, a gente faz de 5, de 10, de 15 quilos. O recorde foi a minha mãe, 21 quilos de pães. De pão, não de pães, de pão, que teve que ir 3 pessoas para carregar ele, né? Até porque ele não podia quebrar para festas, então a gente ainda hoje aceita, mas a gente fica nos 15 quilos que tá bom, né? Porque já não passa mais no nosso forno novo. Essa é a nossa história, assim, a gente quer que as pessoas entrem, se sintam acolhidas, como sempre foi essa casa, porque a história dela é essa. A gente quer que sintam que a gente está dando o melhor em atenção e em produtos. Tanto é que nossos clientes não nos perdoam. Qualquer coisa errada, eles vêm e dizem, melhora isso. Eles são muito proativos, eles são muito nossos parceiros e a gente gosta dessa relação. A gente cria uma relação que a casa inspirou. Eu acho que a casa nasceu para isso, para se relacionar com a comunidade, para oferecer para a comunidade. E a gente voltou nessa linha, né? Depois de um tempo fechados, como eu te falei, a gente voltou com essa proposta de receber.